Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Bom domingo para vocês, bom restinho de final de semana. Uma vitória do Barcelona em modo sobrevivência e de um muito corajoso Hans Flick pela escalação inicial, tá? Colocando Rony Barley e também o Dro de cara no time, um garoto de 17 anos, e o Rony, que é o último da fila, né? Das opções de ataque do Barcelona, e o Dro, que acho que é o último também das opções de camisa 10 do Barcelona, de armador por dentro, porque tem muita gente fora lesionada, porque tem um jogo muito importante na quarta-feira pela Liga dos Campeões, e o Barcelona essa temporada que está sofrendo mais com lesões, com problemas musculares, e teve o problema do João Garcia, que não é muscular, do que na temporada passada, que Rafinha, Condé, Pedri praticamente conseguiram fazer todos os jogos, e a gente vai vendo que essa temporada não é assim, né? Rafinha já tem um problema que não teve na temporada passada, a gente já está vendo mais rotações na defesa, rotações no meio campo também, com o Frank de Jong, com o Dani Olmo, e no ataque com o Lewandowski e Ferran se alternando, e a questão do Lamine que estava se recuperando. Não tinha Gavi, Firmino e Rafinha, esses três fora, e não podia contar de início com o Lamine e não quis contar de início com o Dani Olmo, que aliás é um capítulo à parte que ainda não chegou para a temporada, né? O Dani Olmo ainda não conseguiu jogar essa temporada no nível que ele teve na temporada passada, e eu acho que se esperava que o Dani Olmo jogasse mais, inclusive, do que na temporada passada, e ele ainda não conseguiu fazer isso. Optou pelo Dro, que é um garoto de 17 anos, que fez o seu primeiro jogo no profissional. Existe uma expectativa muito alta com ele, mas é claro que quando vai jogar contra um adversário tão fechado, na posição que era a mais difícil do jogo, que é a posição que menos se tem espaço contra o adversário fechado, aquela posição ali de camisa 10, era normal que o garoto desempenhasse muito pouco, que sentisse dificuldade e que não conseguisse ter o peso nas costas de um jogo como esse. Saiu no intervalo para a entrada do Dani Olmo. E o Rony pela direita eu até gostei mais do que em outros jogos, tá? Acho que levou um pouco mais de vantagem de 1 contra 1, chegou perto de gol no finalzinho do primeiro tempo e não conseguiu marcar. O Lewandowski jogou contra uma defesa fechada, como eu tinha dito aqui no jogo do meio de semana, né, contra o Oviedo, que é o tipo de jogo mais pro Lewandowski do que pro Ferran. Faz o gol da vitória, mas perde depois um gol que era o do 3-1. Teve de novo dificuldade o Barcelona no primeiro tempo, contra uma defesa muito fechada de ser menos plano. Acho que Rashford e Rony entenderam bem o jogo. A ideia do Barcelona era concentrar os jogadores por dentro e deixar as pontas para eles terem 1 contra 1. Tiveram dificuldade de levar melhor, mas era necessário que eles arriscassem muito. E a gente viu o Alex Ramiro num grande dia para que quando eles conseguiam levar vantagem, o goleiro da Real Sociedad estava muito bem. Uma jogada ótima ensaiada de escanteio do Barcelona, inclusive, né? Com um passe maravilhoso do Frank de Jong, que o Rashford finaliza. Tem um chute do Dro que ele pega também. Tem uma outra defesa que ele faz, que depois o Pedri pega um rebote e a bola bate na zaga e vai para fora. Enfim, o Barcelona tentou bastante no primeiro tempo, contra uma defesa muito fechada. Sofreu, como normalmente sofre, no contra-ataque. Um bom contra-ataque armado pela Real Sociedad e que o Barcelona não conseguiu defender. E foi fazer o gol de empate numa bola parada. De novo, né? Porque tinha marcado no meio de semana de bola parada contra o Oviedo. O primeiro gol contra o Oviedo não sai de uma bola parada, mas sai de um rebote de bola parada também. Se a gente for pegar, nesse campeonato espanhol, o Barcelona tem 21 gols marcados em 7 jogos, mantém a média de 3 por jogo, né, que a gente viu na temporada passada. 6 gols marcados diretamente de bola parada, de cruzar e alguém finalizar. Teve gol assim contra o Levante, teve gol assim contra, bom, o do meio de semana, agora também, contra o Valência, se eu não estou enganado, também teve, né, no finalzinho do jogo um gol assim. Tá fazendo muitos gols de bola parada do Barcelona, o que é ótimo, né? Se a gente pega o repertório ofensivo que esse time normalmente tem e acrescenta a bola parada, é uma arma muito forte a mais que o Barcelona pode ter. E nesse momento tão acidentado, com tantos desfalques do meio para frente, é uma arma muito útil, porque o Barcelona está tendo dificuldade de ser criativo antes do jogo se abrir. Depois que está na frente do placar, que o adversário precisa se jogar um pouquinho mais e dar mais espaços, o Barcelona acho que está jogando no nível parecido da temporada passada. Com os adversários mais fechados, lógico que a ausência do Lamine Yamal, a ausência do Firmino e agora a ausência do Rafinha prejudica muito o jogo do Barcelona contra essas defesas fechadas. Por isso que eu achei hoje uma escalação que era a necessária, basicamente o que dava para fazer de diferente o Hans Flick. Era colocar o Dani Olmo de cara no lugar do Dro, mas se perde mais um jogador para o meio de semana. Basicamente não ia ter com quem atacar, né? O Paris Saint-Germain. Então resguardou o Dani Olmo para ver se iria precisar ou não. O jogo se colocou de uma forma que precisava dele com 45 minutos, embora o Dani Olmo não tenha conseguido corresponder. O jogo estava se apresentando bastante difícil, apesar dos números serem absurdos a favor do Barcelona, né? Foram 10 defesas do Remiro,
duas bolas que entraram, ainda teve bola na trave do Lewandowski, 22 finalizações do Barcelona, 3 vezes mais do que da Real Sociedad, que finalizou 7. O Kubo também mandou uma bola na trave. Escanteios, 12 para o Barcelona, um escanteio para a Real Sociedad. Gols esperados, 2.2 do Barcelona, 0.9 da 97 da Real Sociedad. Basicamente é isso mesmo, né? 2-1. Você esperou mais ou menos isso de gols das duas equipes. O que muda o jogo? Lamine Yamal, né? A jogada dele do gol é um absurdo. Como ele passa do marcador com elástico, caneta, como ele vai para a linha de fundo para cruzar para o Lewandowski, o cruzamento é excelente para o Lewandowski, que faz o gol de cabeça. O que me chama a atenção no Lamine é algo que eu já tenho falado aqui com vocês há algum tempo. O gol é numa jogada estática, né? O Barcelona recupera uma bola com o Pedri e o Dani Olmo, e o Lamine recebe no pé com o seu marcador, Sérgio Gomes, se eu não estou enganado. E ele vai para cima, leva melhor, leva para o pé direito, levar para o pé ruim, coisa que o Lamine não fazia antes, leva para o pé direito e resolve muito bem a jogada de pé direito. Na bola que o Kubo dá na trave e que depois o Barcelona tem um contra-ataque, é um lançamento ótimo, inclusive, do Frenkie de Jong para ele, e ele recebe a bola no espaço para cruzar de novo de direita. Que o Lamine seja capaz de armar jogadas quando ele tem a bola no pé ou correndo é muito bom. E que ele também tenha condições de resolver as jogadas de direita, porque o passe é ótimo para o Ferran Torres de direita, que devolve para o Lewandowski, que perde. Mas a gente vê uma versão do Lamine cada vez mais diferente da do ano passado e do ano retrasado, quando o Lamine recebia basicamente bola no pé e levava para o pé esquerdo. Ainda é o que ele quer fazer, mas é claro que todo mundo quer evitar que ele faça isso. Hoje o Lamine já é capaz de receber para correr e de terminar as jogadas de pé direito. Está ficando cada vez mais difícil de marcar. Aumenta o repertório, aumenta a qualidade, melhora a tomada de decisão, melhora a conclusão das jogadas também. E ele vai, o que era óbvio que iria acontecer, o normal é isso mesmo, que um garoto de 18 anos ainda esteja num processo de melhora, e ele vai melhorando tecnicamente o seu jogo. Fora taticamente, fisicamente, que ele também vai melhorando, mas tecnicamente o Lamine ainda está em processo de formação. E hoje a gente viu isso. O gol ele recebe no pé, arranca e cruza de direita, e depois tem um quase gol que ele recebe em arrancada, cruza de direita também, e o Ferran acaba passando o Lewandowski, perde o gol. É um modo sobrevivência do Barcelona, porque mais uma vez termina o jogo sem lateral esquerdo, Gerard Martín foi substituído outra vez, como tem acontecido sempre, pelo Eric Garcia, também para não desgastar o Gerard Martín, porque é uma sequência muito longa. O Baldé, a expectativa é que esteja disponível para o jogo contra o Paris Saint-Germain, mas como não joga muito tempo, duvido que será titular. Rotação na zaga, né? A gente está vendo todos os zagueiros rodando entre eles. Pau Cubarsí, Eric Garcia, Ronald Araújo, Christensen e até o Condé. Teve rotação dele com Eric Garcia algumas partidas. Frenkie de Jong e Pedri. O Pedri joga todas. O Frenkie de Jong não tinha começado o último jogo, começou jogando agora também. Não começou jogando o Dani Olmo, não tem o Firmino, jogou o Dro. E na frente, Rashford está tendo que jogar mais vezes por conta da lesão do Rafinha, e antes já era por conta da lesão do Lamine Yamal. Rony e o Lewandowski, que tem revezado com o Ferran. É um Barcelona que está rodando muito mais. Acho que está sofrendo mais fisicamente que na última temporada também, mas está rodando muito mais, o que leva a imaginar que o que aconteceu na temporada passada, aquele período de uma vitória em 8 jogos, que aquilo ali quase tirou o título espanhol do Barcelona, porque nem aqueles Barcelona de Ronald Koeman que tinha Youssouf Demir no ataque e Memphis Depay, nem aquele time ganhou uma de 8. Depois o Xavi assume também um time que assim, era Serginho Deste numa lateral, Mingueza na outra, um time completamente desconfigurado e era capaz de fazer mais pontos do que o Barcelona fez na temporada passada em 8 rodadas de campeonato espanhol. Rodando mais o elenco e conseguindo sobreviver, como a gente viu hoje, porque foi preciso sobreviver em algum momento a Real Sociedad, que nem jogou tão bem assim, mas levou perigo, esse time tende a falhar menos, tende a fazer mais pontos e a competir melhor. Eu imagino que vai ser um campeonato espanhol disputado com muitos pontos. O Real Madrid perdeu contra o Atlético de Madrid e é um grandíssimo sinal amarelo pelo que fez o Real Madrid naquele jogo. Assim, para os jogos grandes o Real Madrid vai precisar ainda melhorar muito, mas a gente está vendo o Real Madrid muito bom contra a classe média. Né? Os 6 jogos anteriores do Campeonato Espanhol, apesar de dificuldade, por exemplo, de jogar com um jogador a menos contra a Real Sociedad, boa parte do jogo em San Sebastián conseguiu vencer, e outros jogos que o Real Madrid resolveu bem. Então acho que o Real Madrid vai fazer muitos pontos, porque ele vai sobrar contra os adversários de uma gama inferior. E o Barcelona acho que vai precisar também fazer muitos pontos. Acho que o Atlético de Madrid não sei se vai entrar nessa briga ou não, acho difícil. Então acho que vai ser um campeonato de mais pontos do que a gente viu nos últimos anos, com uma disputa maior, como a gente viu. Então é preciso sobreviver,
é preciso rodar o elenco, é preciso escolher os jogos para colocar todos os melhores jogadores. O jogo contra o Paris Saint-Germain é um desses, e a Liga dos Campeões é um desses porque é uma fase de liga de 8 jogos e que você praticamente tem pouca margem de erro, né? Você pode deixar de ganhar, talvez, desses 8, 2 jogos. Se forem 3 jogos, se você perder os 9 pontos dos 24 possíveis com 15, já não deve dar. Então, mais ou menos, pode ir 2 derrotas e um empate para fazer 16, 17 pontos e se classificar. Pouca margem de erro, então na Liga dos Campeões tem que entrar com tudo. Contra o Paris Saint-Germain tem que entrar com tudo. Acho que é um jogo que todo mundo quer dar resposta. Lamine quer dar resposta, Pedri quer dar resposta. O Rafinha, se estivesse em campo, imagino que também gostaria de dar resposta. É uma pena que os dois lados tenham desfalques para esse jogo, mas o Barcelona conseguiu se resolver bem contra a Real Sociedad. Um jogo que era muito perigoso. Quando eu vi a escalação, achei que era um jogo muito perigoso para o Barça. Do quarteto ofensivo, um titular e muitos que não eram nem a primeira opção, e ainda assim, via bola parada e via alguns minutos do Lamine, o Barcelona foi capaz de levar. Veremos o que a gente vai ver na quarta-feira. Vou comentar o jogo na TNT, na HBO Max, contra o Paris Saint-Germain. Vou fazer um vídeo prévio desse jogo também para vocês aqui na quarta-feira. Na terça eu comento Benfica e Chelsea e Benfica. José Mourinho voltando a Stamford Bridge. Também vou assistir Karate e Real Madrid, o que tiver mais na terça-feira para fazer vídeo aqui. É mais ou menos a agenda da semana para vocês, tá? Então vocês façam o favor de ficar ligado. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Então dá um like para ajudar quem está fazendo conteúdo. Se quiser se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, eu também agradeço. Boa semana para vocês, meu povo. Juizinho, hein? A partir de daqui a pouco, já é domingo à noite, juízo para vocês. E vamos aproveitar a semana de muito futebol na Liga dos Campeões. Veremos o que a gente tem pela frente. Tchau, tchau.